A guerra na Ucrânia entrou em uma nova fase de escalada militar, após a Rússia lançar ataques massivos e simultâneos contra centros logísticos e militares em Kiev, Odessa e Nikolaev. De acordo com informações vindas de Moscou, os bombardeios foram autorizados diretamente pelo presidente Vladimir Putin durante uma reunião emergencial no Kremlin, refletindo a estratégia do governo russo de enfraquecer rapidamente a estrutura de defesa ucraniana e pressionar Kiev a ceder em futuras negociações. Nas últimas 48 horas, as forças russas lançaram uma série de mísseis Iskander-M, conhecidos por sua precisão e capacidade de romper defesas aéreas, contra depósitos de armamentos, centros de logística e fábricas militares essenciais para o esforço de guerra ucraniano. Um dos principais alvos foi a capital Kiev, onde um complexo industrial responsável pela produção e manutenção de mísseis foi completamente destruído. Este ataque específico, de acordo com fontes locais, afetou diretamente o funcionamento de sistemas antiaéreos que protegem a cidade. Explosões de grande intensidade atingiram vários bairros, seguidas por incêndios que devastaram depósitos e prédios administrativos. Imagens compartilhadas por moradores mostram colunas de fumaça densa cobrindo partes inteiras da capital, enquanto centenas de civis foram forçados a deixar suas casas em busca de segurança. Em Odessa, cidade portuária fundamental para a chegada de suprimentos militares ocidentais, o cenário não foi diferente. Segundo fontes militares ucranianas, ataques direcionados atingiram navios ancorados e armazéns próximos ao porto, destruindo carregamentos de armas recém-chegados, incluindo sistemas de foguetes HIMARS e mísseis ATACMS, ambos fornecidos pelos Estados Unidos. A perda desse material representa um duro golpe para o exército ucraniano, que utilizava essas armas para conter o avanço das tropas russas no sul do país, especialmente nas frentes de Mykolaiv, Nikolaev e Zaporizhzhia. Especialistas em defesa ressaltam que a destruição desses armamentos compromete o poder ofensivo de Kiev e agrava a crise logística já enfrentada pelas forças ucranianas, dificultando a reposição de equipamentos no campo de batalha. Nikolaev, outra cidade-chave no sul da Ucrânia, que vinha sendo usada como centro de distribuição de armas e combustíveis para as frentes de combate, também foi duramente atingida. Bombardeios russos destruíram depósitos de combustível e oficinas de reparo de veículos militares, interrompendo o fluxo de equipamentos vitais para os soldados em combate. Com os danos causados às linhas de abastecimento, as unidades ucranianas que operam em Donbás e Zaporizhzhia passam a enfrentar ainda mais dificuldades para manter suas posições diante do avanço russo. Além do impacto direto sobre a infraestrutura militar, a ofensiva expôs novamente a dependência total da Ucrânia em relação ao fornecimento de armamentos por parte dos Estados Unidos e da União Europeia. Analistas alertam que, com o atraso ou cancelamento de novas remessas de armas, Kiev corre o risco de ver suas forças esgotadas em um momento crucial do conflito. Fontes diplomáticas na Europa sugerem que, após o agravamento dos ataques russos, cresce entre alguns membros da OTAN o temor de um envolvimento mais direto no conflito, o que tem levado a discussões internas sobre a continuidade ou não do envio de equipamentos pesados para a Ucrânia. Nos bastidores, líderes de países como Alemanha, França e Itália, que já vinham manifestando preocupação com o prolongamento da guerra, agora avaliam o custo político e militar de manter o apoio irrestrito a Kiev. Enquanto isso, aliados mais próximos da Ucrânia, como Polônia e os países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, defendem a ampliação do suporte militar, apesar dos riscos de uma escalada maior com Moscou. Essa divisão dentro da OTAN reflete a complexidade do cenário atual, em que o equilíbrio entre apoiar a Ucrânia e evitar um confronto direto com a Rússia se torna cada vez mais difícil de manter. No campo diplomático, o governo de Volodymyr Zelensky enfrenta um momento de pressão crescente. Por um lado, precisa manter a moral das tropas e da população, que vem sofrendo com a intensidade dos ataques. Por outro, lida com pressões internas e externas para reavaliar sua estratégia. De acordo
acordo com fontes próximas ao governo ucraniano, há dentro do círculo político de Kiev grupos que defendem a busca por uma saída negociada para o conflito, enquanto outros insistem em manter a resistência até o fim, mesmo diante das perdas recentes. Zelensky, até o momento, mantém a postura firme de não aceitar concessões à Rússia, mas as circunstâncias no campo de batalha podem forçá-lo a reconsiderar essa posição no futuro próximo. Para Moscou, a ofensiva atual é interpretada não apenas como uma demonstração de força, mas como uma tentativa de minar as últimas linhas de resistência ucraniana e forçar o governo de Kiev a aceitar negociações em termos favoráveis à Rússia. Analistas russos próximos ao Kremlin sugerem que, após o fracasso de diálogos anteriores, o governo de Putin decidiu apostar em uma escalada militar para forçar uma solução no campo de batalha, em vez de esperar por um processo diplomático prolongado. A destruição de grandes carregamentos de armamentos ocidentais, somada ao avanço contínuo das tropas russas em regiões estratégicas como Donbass, Zaporizhia e agora até parte das proximidades de Kharkiv, coloca ainda mais pressão sobre os aliados da Ucrânia, especialmente os Estados Unidos, o Reino Unido e os países da União Europeia. Para Washington e Bruxelas, o dilema é evidente: continuar a enviar armas de alto custo e tecnologia avançada, como sistemas de mísseis, tanques modernos e drones, mesmo diante do risco de que esses equipamentos sejam destruídos antes de chegar às frentes de batalha, ou que não consigam alterar de forma decisiva o equilíbrio militar a favor de Kiev. Esse impasse gera debates internos profundos nas principais capitais europeias e em Washington, enquanto países como Polônia, Estônia e Lituânia insistem que a ajuda militar precisa ser mantida e até ampliada para impedir que a Rússia avance ainda mais sobre o território ucraniano. Outras nações, como Alemanha, França e Itália, começam a demonstrar sinais de fadiga e hesitação, questionando se é possível manter esse apoio indefinidamente sem comprometer suas próprias capacidades militares e orçamentos nacionais. Além disso, a preocupação com o desgaste da opinião pública interna que acompanha o prolongamento de uma guerra sem solução aparente já começa a influenciar decisões políticas em diversos países do bloco europeu. Analistas especializados em segurança internacional, como os europeus François Heisbourg e Gustav Gressel, têm alertado que o prolongamento do conflito sem uma perspectiva realista de vitória para a Ucrânia pode resultar em um profundo desgaste político entre os aliados ocidentais, criando divisões dentro da OTAN e afetando diretamente a coesão do bloco. Isso seria uma vitória indireta para Moscou, que desde o início do conflito trabalha para minar a unidade das potências ocidentais. Esse cenário poderia se agravar ainda mais caso novos carregamentos de armas sejam destruídos antes mesmo de serem utilizados pelas tropas ucranianas, como já ocorreu com parte dos blindados e mísseis de longo alcance recentemente enviados. Nesse contexto, a guerra na Ucrânia avança para um momento verdadeiramente decisivo, talvez o mais delicado desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022. Com bases logísticas destruídas, unidades de elite sendo forçadas a recuar e com dificuldades evidentes na linha de frente, o governo de Volodymyr Zelensky se vê diante de um enorme desafio: manter a resistência militar e o apoio popular em um cenário em que o inimigo ganha força e a ajuda externa começa a dar sinais de esgotamento. Além disso, o custo humano e material da guerra, que já deixou milhares de mortos e cidades devastadas, torna o fardo cada vez mais pesado para o país, tanto em termos de moral quanto de recursos. Se a Rússia mantiver o atual ritmo de ataques, ampliando a destruição de depósitos de armas, centros de comando e infraestrutura de transporte militar, a Ucrânia poderá, em breve, enfrentar uma situação insustentável. Isso forçaria Kiev a revisar sua estratégia e, possivelmente, considerar alternativas diplomáticas que até o momento eram vistas como inviáveis ou inaceitáveis. Embora o presidente Zelensky tenha mantido uma postura firme, rejeitando qualquer tipo de concessão a Moscou, a realidade no campo de batalha poderá forçar uma mudança de rumo, especialmente se a capacidade de manter uma defesa eficaz continuar a se deteriorar. Enquanto isso, os governos europeus acompanham o desenrolar da guerra com crescente apreensão. Uma possível derrota ucraniana ou um colapso parcial das linhas de defesa
defesa traria implicações profundas para a segurança da Europa Oriental, especialmente para países que fazem fronteira direta com a Rússia, como Polônia, Estônia, Letônia e Lituânia. Além da ameaça militar direta, há também o risco de uma nova onda de refugiados e o impacto econômico que uma vitória russa poderia ter sobre a estabilidade política da região.